Olá, meus amigos. Um pouquinho sobre a semana. Primeiro aqui, Coldplay detonando em São Paulo, né? 6 shows em São Paulo, 400 mil pessoas vão assistir o Coldplay em São Paulo, fora os outros shows pelo Brasil. Isso prova, né? Vai muito de encontro ao que eu penso, ao que eu defendo, que é o seguinte: a função básica da cultura é o entretenimento. Quando você entrega, e o Coldplay, você pode até não gostar das músicas, do cantor, da banda, pode acontecer. Meu irmão, por exemplo, não gosta. Mas uma coisa é verdade, os caras entregam, eles fazem um show de verdade, um baita show, um show inesquecível, né? Em relação a tudo, música, apresentação, produção, né? Efeitos especiais. Então é um baita num show. Eles entregam. Então quem foi, certamente, exceto pela chuva, né? Que escancara a situação do primeiro de São Paulo, né? Que não tem, não fazem obra de infraestrutura para nada, né? A chuva detona com a cidade toda vez que acontece, né? Ainda mais chuvas tão fortes como tem acontecido nessa época, né? E também a situação do Morumbi, né? Um estádio caindo aos pedaços, pré-histórico, que não tem mais condição de nada, urgentemente tem que virar o que virou o estádio do River Plate, Monumental de Nunes, que ficou lindão, virou uma arena, aliás já era para ter virado, né? Bom, esse é um ponto. Estamos falando de entretenimento, vamos falar um pouquinho mais de entretenimento. O Oscar aí premiou esse filme maluco aí, um filme chato, né? Não tem nada de novo, exceto pelo metaverso e tal, não tem nada de novo, um filme achei chato, história normal. E mais uma vez ganha um filme aí de estrangeiro, né? Com artistas estrangeiros, não americanos, não tem problema nenhum, né? Mas esses filmes de lacração, filmes assim, você vê, outro dia ganhou Norman Land, um filme chatíssimo, né? Enquanto isso, o Tom Cruise, que deu um show. Se o primeiro Top Gun não era um grande filme, não foi um grande filme, foi um grande videoclipe, né? Músicas bacanas, aquele charme todo. Tom Cruise bonitão, mas não foi um grande filme, passou longe de ser. O segundo foi, e bateu todos os recordes de público, foi maravilhoso o filme, né? E roteiro muito legal, diálogos bacanas, e manteve o charme, manteve toda aquela coisa do primeiro filme. Era para ter ganho, era para ter escancarado, falar, olha, tá aqui entretenimento, entretenimento é a coisa mais importante. Sem dúvida nenhuma. É tão importante quanto saúde, educação ou qualquer outra coisa básica. O entretenimento é muito subestimado, né? E no Brasil, por exemplo, eles misturam, né, cultura com educação, como se a cultura tivesse que ensinar alguma coisa, né? Você pode aprender em qualquer coisa, você pode aprender no lixão, você pode aprender trabalhando, jogando, correndo, dormindo, né? E com a cultura, mas a função básica da cultura, primordial, é entretenimento, é se divertir. O cara trabalha 20 horas por dia, ganha 2 salários mínimos, ele quer se divertir, né? E não tem problema nenhum, não tem que aprender nada. Você aprende na escola, fundamentalmente com a tua família. Você não tem que, na cultura não tem que ensinar nada. Então, quando a gente fala da Lei Rouanet, né, quando você fala, tal artista captou, é verdade, né? Ele conseguiu uma aprovação para captar à frente a empresas tantos milhões de reais, mas quando ele capta esse valor, ele está tirando dinheiro de imposto que iria para saúde, educação, etc., ou para outras funções básicas, né? E usando uma forma, para mim, completamente errada, porque não tem que ter ajuda nenhuma para a cultura tem que sustentar com patrocinadores, com a criatividade dos seus envolvidos, as pessoas que trabalham com ela, né? Com engajamento, com a veia comercial, etc. Elas que vão atrás de patrocínio, de parceiros, etc., que façam filmes aí brilhantes, sem precisar de ajuda de ninguém, especialmente do governo. Desculpem. Então, é isso. Sobre o Tom Cruise tá aí, infelizmente não ganhou. Um monstro, um último grande astro que sobrou em Hollywood, mais uma vez injustiçado, né? Aí depois, daqui a 40 anos ele morre, vão dar um Oscar póstumo pro Tom Cruise, o rei dos blockbusters. Assim como Harrison Ford também não ganhou, e ganha esses filmes de retardado aí, Shakespeare apaixonado lá atrás, ganhou, que é um filme horroroso. Enfim, e agora essa lacração toda, né? Chatíssima a cerimônia. Foi muito ruim. Mas vamos em frente. Vamos falar um pouquinho do discurso do Nicolas, né? O Nicolas é um cara inteligente, rápido, ele tem boas ideias, né? Ele tem que ter bons projetos também. Eu não vi nenhum projeto dele ainda. Mas sem dúvida nenhuma é um cara que defende o liberalismo, a liberdade individuais, etc. E está muito bacana. Porém, né, ele é deputado federal. Né? Então ele tem a liturgia do cargo, né? Ele tem o decoro.
Ele não pode ficar botando peruca, né? Como se fosse um youtuber, um garotão, aquela coisa toda, né? Aí ele está coberto de razão quando fala das mulheres, mas tem que tomar um pouco de cuidado também, porque quando você envolve trans, né? Por mais que eles não sejam, eles são usados nessa confusão toda por uma narrativa absurda da esquerda, etc. Mas os trans, coitados, eles são realmente maltratados, eles são perseguidos, isso é um fato, né? Isso é um fato, não é que você, deixando eles competir com as mulheres, vai melhorar alguma coisa, pelo contrário, vai melhorar em nada e vai até piorar. Mas né, não precisa colocar peruca, falar um monte de coisa. Ele pode, de outra forma, defender, e eu acho que ele fez muito bem em defender, em chamar a atenção para isso, porque o que está acontecendo é uma vergonha, as mulheres estão perdendo espaço. O que eu não entendo é como elas não se rebelam em relação a isso. Né? Então as pessoas que não falam todas, 99,9% das pessoas não falam todas. Inclusive pessoas de todo o sexo, GL, BTS, sei lá o que, também não falam todas. Né? E será que a gente tem que agora engolir goela abaixo desses idiotas que falam todos, que querem que trans disputem com mulheres, etc. Será que a gente tem que... Veja, ninguém grita em relação a isso. Cadê as mulheres que gritam em relação a tudo? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres que vão gritar em relação às mulheres, por exemplo, que perderam lugar no time para jogar a Tiffany do vôlei, outras mulheres, e com todo o respeito a essas pessoas. Só que eu acho que elas não podem jogar. Isso é fato. É um assunto delicado, mas a gente não pode arredondar para esse lado, senão nós vamos perder a mão. Vamos perder a mão. E as mulheres têm que se rebelar. É isso, tá bom? E aí, para finalizar, a popularidade do Lula derretendo, ninguém confia nele, né? Só tem feito bobagem. Que governo tenebroso que começou, né? Graças a Deus, olha, as pessoas estão caindo na realidade, né? Que é um governo tétrico, né? E graças a Deus o outro lá, o Bolsonaro, pararam de falar dele, aquelas bobagens da joia. Deixa ele lá, pelo amor de Deus. Vamos pelo amor de Deus, lutar pra gente daqui a 3 anos e quase 4 anos ter alguém que não seja ligado ao Bolsonaro para derrotar o verme aí, pelo amor de Deus, tá bom? Gente, tenham uma grande semana. Hoje é quarta-feira, uma grande quinta-feira, sexta, um final de semana maravilhoso, finalzinho de verão. Tamo junto aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, valeu!